Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 8h30 da noite, para divulgar autores nacionais, falar sobre literatura, bater papo, entre outras coisas. Sorteio, risada, aquela bagunça que a gente gosta, né? Para quem vem acompanhando desde o iniciozinho da semana, a gente tem recebido muitos autores aqui, gente de altíssimo calibre, e esse ritmo vai até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha, só volta na outra segunda, tá? Muito bem. Já corre lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Já se inscreve, dá o joinha para que vocês possam aí acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem. Para a gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de entrevistas literárias com autores aqui no podcast, a gente vai conhecer um pouquinho mais, vai conversar, trocar uma ideia com o autor nacional Jean S. Artístico esse nome, né? Ele que está no mercado com o livro O Príncipe dos Esquecidos. Mas parece que ele tem mais livros publicados, então a gente vai conhecer todo esse processo criativo, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor já entrou. Nosso autor ainda não entrou. Não sei se é a primeira vez dele, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver aí, conhecer um pouquinho mais e aguardar o nosso escritor, né? Para quem não ainda se informou lá no feed do meu Instagram, MoniqueMM18, no sábado, eu vou botar a hora para vocês, sexta-feira à noite, tá? Que horas lá no sábado eu vou abrir uma mini live explicando sobre algoritmo no site da Amazon. Como que vocês disponibilizam o e-book de vocês para que leitores possam baixar o e-book de vocês, tá? Eu fiz aí em 4 dias e eu tive mais de 2.000 e-books baixados. Então eu vou estar ensinando para quem não sabe, para quem não conhece, numa mini live no sábado aqui no Monique MM18, tá? Nosso autor entrou aí, vamos ver. Eu tô vendo uma galera entrar. Taziana! Mandei mensagem pra você hoje. Saudade, querida. Você anda sumida, hein? Ai, ai, ai. Nosso escritor entrou. Jean, mandei o convite. Chegou aí, não? Aceitei aqui, vamos ver. Ih, gente. Jean, que tá dizendo que você não pode participar.
Vê se todas as permissões estão ok. Eu vou enviar o convite novamente. Agora apareceu! Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo! Boa noite, tudo bem? Que Obrigado. maravilha! Tudo ótimo! É tua primeira live literária? É. Você sabe, Aqui, eu eu já perdi. tremendo já. É assim mesmo, que responsabilidade, né? Botar o nosso escritor aí na primeira live literária dele, que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Atibaia, no interior de São Paulo, pertinho ali da capital. Vai ter Bienal aí ano que vem. Você chegou aqui no Rio, foi esse ano, né? Ano que vem aí em São Paulo, vai todo mundo para ir para tua terra. Você Por chegou a vir favor. aqui no Rio na Bienal ou não? Ainda não, eu até tava pensando em assim, mas de última hora acabou que não rolou. Não tem problema. A gente vai ter a oportunidade de se encontrar, né, Jean? Um dia com certeza. Ano que Que vem, muito delícia. provavelmente. A gente vai ter ainda a Feira de Paraty aqui no Rio de Janeiro, em novembro. Acabei de fazer uma entrevista com um autor que, coincidentemente, estará lá também. Então, a gente vai fazer esse encontrão de autores lá. Se você puder ir, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Com certeza, vai ser um prazer. Maravilha! Agora, Jean, eu tô aqui com o teu livro, O Príncipe dos Esquecidos. Você tem ele físico aí? Tá na mão já. Ai, gente, olha essa capa. É o meu xodózinho. Misericórdia. Ô, Jean, encosta um pouquinho na câmera só pra gente ver os detalhes. Gente, tem tipo um Big Bang aí, tá vendo? Por trás de aves, morcegos, algum bicho que tá voando. Lá atrás, ó, tem como se fossem uns códigos escritos, expostos, e corvos, um negócio. Já essa capa tá sensacional. Você Essa capa a publicou? Mariana aceitou. Não. Isso é coisa de Mariana Romano. Com certeza. Um beijo, Mari. Beijo, Você Mari. publicou esse livro pelo quê? Pela Quimera? Isso. O meu primeiro livro em reais foi pela Quimera, né? E daí, para esse segundo ano, a Mariana me chamou para. Ela me passou a história do livro e perguntou se eu topava escrever e eu aceitei. Então peraí. Esse não é o único livro que você tem publicado no mercado, né? Você tem quantos Não. livros hoje? Esse é o segundo. O primeiro é esse aqui. Irreais. Tá linda essa capa também, hein? Obra de Mariana também. Não, esse lilás ficou lindo no preto. Ela é a minha fada madrinha das capas. Maravilhosa, gente. Quem não conhece Mariana Romã, já corre lá no Instagram, @Mariana Romã, para conhecer. Porque é escritora, é dona de editora, é o combo Ela é a maravilhoso que a mãezona. gente gosta. Exatamente. Bom, um é continuação do outro, Jean. Não, não, não. O Irreais eu escrevi a partir de 2016 até ali 2020, né? E ele tem uma pegada mais fantasia. E eu lancei ele no finalzinho de 2022, no meio pro final. E agora veio o Príncipe dos Esquecidos, que é mais mistério, assim. Então são obras diferentes, entendi. Bom,
Já que Irreais veio primeiro aí, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre Irreais e depois a gente parte para o segundo livro publicado do nosso autor, tá? Irreais diz o seguinte, adoro já começo de frase de efeito. Qual o preço de sentir tudo? Qual o preço de não sentir nada? Um irreal não era apenas uma pessoa. Talvez fosse mais como uma ideia. Provavelmente um estado de espírito ou uma revolução. Com certeza, uma força caótica. Só para a gente entender, o que é o irreal no teu livro? Essa é a grande pergunta que permeia o livro todo, né? É o grande mistério de os personagens, tudo que eles querem saber, tudo que eles querem ser, assim. Eu acho que mesmo quando você chega no final do livro, não tem uma resposta certeira, assim. A grande missão dos dois personagens principais é encontrar e destruir esses seres sem saber o que eles são. Ah, então peraí. Temos aí dois personagens. Qual é o nome deles? A personagem principal se chama Eveline e o melhor amigo dela, Alan. É porque a tua internet está cortando. Eu só entendi o Eveline E o Alan. e o Alan. Fala um pouquinho desses dois personagens pra gente. Então, eu costumo dizer que a Eveline, a minha primeira personagem principal, a minha primogênita, né? Ela é tudo que eu sou, tudo que eu tenho medo de ser e tudo que eu quero me tornar. Então, eu queria começar já com uma personagem que fosse forte, com uma personagem que fosse destemida, mas que ao mesmo tempo trouxesse também os meus erros, as minhas hipocrisias, a minha marra toda. Então, ela tem tudo isso. Ela é uma personagem para amar e odiar. E o Alan? O Alan, ele é a antítese disso, né? Ele já é aquele personagem mais calmo, que vai apaziguar a situação, que vai fazer tudo por amor, que vai ser mais coração do que razão. Geralmente é o contrário, né, gente? Geralmente é a figura feminina que tem essa sensibilidade maior de olhar a vida por um outro ângulo, através do amor e etc. Como é que você equilibrou duas personagens, personalidades tão diferentes na tua história na hora de criar os teus personagens? Eu acho que eu tentei dar espaço para todas as emoções, né? Eu comecei a escrever reais quando eu tinha acabado de me formar do ensino médio, e pelo menos para mim essa foi uma época muito complicada da minha vida, porque trouxe muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, muitas incertezas. Então foi o momento perfeito para eu escrever esses personagens que também têm muita coisa boa, muita coisa ruim, muitas incertezas. Ai, gente, o ensino médio é tão bom, né? Ai, aquela época que tá Saudade. tudo aflorando, que a gente não sabe o que vai fazer na vida, que a gente não faz nada na vida e não sabe o que quer fazer. Conhece o mundo todo e quer viajar para todos os lugares, mas ao mesmo tempo tem que ter sensação, aquele senso de responsabilidade. Ai, gente, é tão bom essa. A gente pode voltar? Jean, vamos voltar para essa fase? Eu vou agora. Você é novinho, não vem me enganar, não. Com essa carinha de 17 anos, não me engana, Ah, não. quem dera. Tô com 24 já. Passou. Novíssimo, gente, na flor da idade. Bom, não importava a missão. Não importava. A missão era matar todos eles. A única forma de seguir para a próxima dimensão e a única forma de sobreviver. Mas peraí, do que a gente está falando aqui na sinopse? A gente está falando desses dois personagens contra inimigos reais. Qual é a trama do teu livro? Eu costumo dizer que em reais eu dei uma pirada, assim, sabe? Eu queria experimentar de tudo um pouco por ser o meu primeiro livro. Então, em reais fala sobre uma viagem que dois amigos fazem através de dimensões. Então, cada capítulo se passa numa dimensão diferente, com uma história diferente,
e esses dois amigos têm essa missão que foi dada a eles, que é de entrar nesse mundo, descobrir quem é o irreal e matar o irreal, mesmo sem saber o que significa ser o irreal. O irreal, ele representa ali uma figura diferente dentro de toda aquela coisa que está acontecendo naquele mundo. A gente pode dizer que tem uma pegada filosófica aí na tua história? Eu acho que sim. Ou eu dei uma pirada, né? Uma coisa, um pouquinho dos dois. Muito bom isso, gente. Desprovidos de esperança. Não, desculpa, pulei uma parte. Amaldiçoados foram seus corpos. Arruinadas foram suas mentes. E escravizadas suas lembranças. Desprovidos de esperança, os viajantes sabiam que entre desertos e oceanos, feiticeiros e assombros, já era tarde demais. Para Eveline e seu melhor amigo Alan, cada passo era não mais que um mergulho sem volta num mundo de ilusões. A realidade. Gente, isso é meio confuso, né? Essa pegada filosófica. É uma farofada. É bem interessante se a gente parar para pensar, né? Você falou aí que estava nesse nicho de sentimentos e coisas para colocar para fora, até porque esse livro levou anos para ser escrito, não foi? Sim, ele acompanhou desde o final do meu ensino médio até eu já estava na minha vida adulta. Então ele me acompanhou durante muito tempo e tinha horas em que eu escrevia um pouco mais. Teve um ano que eu escrevi um capítulo só. Então... Passou ali por aquele bloqueio criativo que amedronta todos os escritores que estão nessa árdua batalha que é escrever. Agora, Jean, levou um tempo para você produzir reais. Quando você produziu, quando que essa chave da publicação virou? Porque você era muito novo, você estava construindo tua primeira história, e aí você falou, não, agora eu preciso publicar essa história porque eu tenho algo a dizer. Ou então vou publicar só porque eu preciso ter um livro meu publicado. Como é que essa chave virou dentro de você? Eu tinha um apego muito grande com Irreais justamente por ser a primeira história assim que eu consegui desenvolver ali, dar emoção para os personagens, porque eu já tinha escrito uma coisinha ou outra, mas nunca tinha conseguido terminar. Então, a partir do momento que eu terminei aquilo, eu falei, cara, eu tenho um diferencial, eu tenho uma história que eu tenho orgulho dela, que merece ser ouvida, e assim, eu vou lutar por isso, mesmo que hoje em dia a gente sabe que principalmente para autores nacionais, né, é muito complicado. Então, a gente precisa de uma coragem para colocar a cara ali a tapa e achar que aquele trabalho nosso vai ser incrível e talvez não receber todo aquele apreço que a gente acha que merece e críticas negativas. Exatamente. Gente, o livro tem 534 páginas. Ele é roxo por dentro. Menino, ele é roxo! Eu ia falar que era preto, mas é roxo. Não, peraí. Chega essa página pertinho para eu ver de perto, por gentileza. Olha, eu quero abrir aqui uma petição para dona Mariana Roman colocar a versão física dele de novo, porque ultimamente ele tá só na versão digital. E isso aqui é uma obra de arte que ela fez. Olha, gente. E aqui na primeira página já é assim. E aqui já começa. Sim. Você sabe que eu nunca li um livro com página roxa? Eu também nunca tinha lido. A hora que a Mariana me falou assim, as páginas vão ser roxas, eu falei, o quê? Ela fez sem você saber? Ela só mandou, falou assim, vai ser isso, e eu amei. Gente, a Tasa tá falando aqui, eu não consigo ler nada se o fundo não for amarelado. Eu também.
Todos os meus Sim, livros né? que eu leio, que eu produzo, são de folha amarela, o pólen, né? Sim, é o Príncipe dos Esquecidos, assim, né? Assim, exatamente assim. Você chegou a ler o teu livro nessa folha roxa? Eu li, eu devo dizer que, assim, justamente para o pessoal falar assim, não pode ser branco, também não pode ser preto, tem que ser ali o amarelado mesmo, eu tinha bastante preconceito. Mas eu acho que às vezes pode ser que canse um pouquinho mais a vista, mas eu não acho que me atrapalhou, assim. Minha dúvida é essa, se você conseguiu ler o teu livro de maneira fluida, se Uhum. esse fundo é roxo, né? A gente vê preto de vez em quando, aparece folha preta no branco, mas o roxo, gente, se deu certo, vale, né? Eu acho que se deu Vai. certo, se deu Esse certo, eu programa acho a que gente pede para Mariana fazer páginas amareladas, pessoas precisam clamar pela volta de reais. ela faz o que ela quer. Mariana. Que loucura! Agora, ô Jean, voltando ali nessa sua frase de efeito, né? E aí eu jogo a bola para você. Eu te pergunto justamente o que você indaga aos seus leitores. Qual é o preço de sentir tudo? Eu acho que eu falei para você que os livros eles não são complementos, né, um do outro, mas eu acho que eles debatem muito bem essa ideia como o meu amadurecimento. Em Irreais eu estava buscando fugir de todos os meus sentimentos e isso me causava uma sensação muito ruim, porque eu sentia que eu não estava lidando com nada da minha vida, eu estava simplesmente existindo ali. Mas a partir do momento que você se coloca ali à frente para sentir tudo e para deixar tudo vir até você, você também vai se machucar. Aí cabe a você escolher o que vale mais a pena, né? Você se colocar ali numa situação inerte, onde você fica ali e só existe mesmo e passa pela vida assim, ou você viver tudo de uma vez, experimentar tudo de uma vez, sofrer, chorar, dar risada e se machucar também. É o risco, né? A gente tem que se É o jogar, risco. não tem jeito. Agora, Irreais, para vocês terem uma ideia, está cheio de elogios. Para vocês terem uma ideia, o Breno falou aqui, que é um dos leitores, que ele adorou os personagens. E que a personagem, a protagonista ali, foi uma das principais e que mais incentivou ele a acompanhar a história. Ou seja, ele deu aqui 5 estrelas no livro do nosso autor. A imagem visual do livro é impecável, a leitura é maravilhosa e a história é super envolvente. A outra quase surtou aqui. Meu Deus, eu amei muito esse livro. É o tipo de escrita e história que eu gosto. Já virou mais um favorito do ano. Entre outras Olha que honra. mensagens, entre outros feedbacks dos autores. Jean, qual é o diferencial da tua história? Quando eu comecei a escrever, eu pensei assim, eu preciso ter um diferencial nessa história. E é algo que eu gosto de fazer em todos os meus livros. Daqui a pouco a gente vai chegar no Príncipe dos Esquecidos, eu vou te falar qual é o diferencial dele. Mas eu acho que uma coisa que eu demorei muito para revelar para os meus leitores, justamente porque a princípio eu achava que seria como um spoiler, né, da história, mas hoje em dia eu vejo que não, é que Reais ele se passa de trás para frente. Então, quando você começa o livro, você está no final da história e o último capítulo é o começo da história. Então, a cada mundo você vai vendo a história desses personagens retroceder e entrar ali de volta até o começo deles. Porque a parte mais interessante é saber como que eles chegaram ali, por que quem deu aquela missão para eles, da onde eles vieram. Que maravilha! E aí, logo depois desse, né, o nosso escritor publicou O Príncipe dos Esquecidos. Você publicou ele agora em 2023? Foi, ele saiu em maio, maio ele saiu e a gente teve o lançamento oficial numa livraria aqui de Atibaia em junho. Acho que foi isso. Jean, sua internet cortou um pouquinho. Eu não entendi. Você pode repetir, por favor? A gente lançou
lançou ele na internet para venda, etc., em maio desse ano mesmo, 2023, e a gente teve o lançamento presencial dele em junho desse mesmo ano, na Livraria Nobel, aqui de Atibaia. Conta pra gente como é que foi esse lançamento presencial, menino! Foi uma loucura, né? Porque eu acho que eu tenho uma boa dicção, assim, para falar, mas eu sou muito tímido. Então, me colocar ali para todo mundo, para ser o centro das atenções, foi bem difícil, assim, para mim. Mas deu tudo certo, foi um sucesso. Meus amigos compareceram em peso. Que coisa maravilhosa, né? Fazer um lançamento presencial, aonde você pode conhecer novos leitores, aonde seus amigos estão presentes, a família, onde você pode pegar o teu livro ali nas mãos, sentir o cheiro, autografar. Ai, Jean, quando você vier a Bienal, você vai enlouquecer, Jean. Ai, tô cada vez mais ansioso agora. Ai, que delícia! Bom, O Príncipe dos Esquecidos. Fala pra gente um pouquinho de como surgiu essa história. Logo depois do lançamento de Reais, né, no finalzinho do ano passado, a Mariana veio até mim com essa ideia, né? Ela trouxe para mim um resuminho do que ela acreditava que podia ser o Príncipe dos Esquecidos. E, olha, eu não vou negar, no começo eu senti muito medo. Eu falei assim, eu tô com uma responsabilidade enorme, uma história que saiu da cabecinha de Mariana Roma para fazer isso dar certo. Ela falou assim, não, eu confio em você, mas eu falei, eu não sei se eu confio em mim. E então eu já comecei a reunir várias referências, né, do que eu queria que fosse, para dar a minha impressão digital ali no livro também, né, para ele ter a cara do Jean. Pois é, você tocou num ponto bom aí, né? Ai, Monique, eu não sei se eu ia dar conta e etc. Por que a gente sempre se auto-sabota, Jean? Falei sobre isso com meu psicólogo hoje, inclusive. É um assunto de todas as minhas terapias. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito medo de falhar justamente porque as nossas falhas são tão expostas, né? E a gente acaba se sentindo tão acuado por tudo isso que a gente prefere se colocar numa posição mais confortável e sempre achar que a gente não pode começar a fazer uma coisa nova, já que a gente não nasceu assim transbordando talento. Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei a escrever, mas se você pegar as primeiras coisas que eu escrevi, não tem nem como comparar para a escrita de hoje e da escrita que vai ser quando eu continuar escrevendo e continuar pesquisando tudo. Até porque a nossa escrita passa por um amadurecimento. O Jean que escreveu com 16 anos é diferente do Jean que está escrevendo aos 24, que vai ser diferente do Jean que vai produzir outro livro aos 38. Então, esse amadurecimento, ele é bem normal e bem comum, até porque você passa a ler muitos autores no decorrer da sua vida, outras histórias que vão abrindo aí a sua mente. E a autossabotagem, Jean, não é porque você está lançando ou vai produzir, não. Todo mundo se autossabota. Todo mundo acha que, ai, esse livro não tá bom. Aí pega o livro, sabe o que faz? Joga fora. Na metade da história. Aí terminou o livro, levou 3 anos para escrever o livro. Ai, meu Deus, esse livro tá uma porcaria. Pega o livro inteiro e joga fora. Sim. Quantos autores eu não conheci nesse meu caminho, né, que falavam assim, eu sempre quis escrever também, eu tenho uma ideia tão legal para uma história. Exatamente. Porque a ideia tá ali, pronta. Ele às vezes escreveu o livro tá bom, mas ele não acredita. Ele se auto-sabota. E aí a gente perde a oportunidade de conhecer, às vezes, um bom escritor, uma boa história, um futuro best-seller. A gente não sabe, né? Jogou fora a história. E um livro que acabou de ser escrito, um livro que acabou de ser
escrito também, ele não quer dizer que ali ele não possa passar por nenhuma mudança. Às vezes você acha um erro no seu livro, não quer dizer que você não possa aproveitar aquele conceito e crescer com aquele livro mesmo. O Irreais passou por tantas refilmagens, né? Tantos cortes. Exatamente, gente. A Luísa tá falando aqui, ai, já fiz muito isso. Ah, Luísa! A Luísa é uma querida. Ela sempre me falava sobre as histórias de romance dela. Agora, se vocês pararem para pensar, já pensou se não fosse a esposa do Stephen King em pegar Carrie a Estranha do lixo, que ele jogou no lixo? O que seria de nós, meros mortais, se a gente não conhecesse Carrie a Estranha? Não ia ter um it desse tamanho pra gente usar de peso de porta. Não ia, gente. Imagina se a J.K. Rowling, por causa da depressão, não tivesse concluído Harry Potter. Né? Então, assim, são exemplos imensos de autossabotagem. Né? Então, não se autossabotem, por favor. Às vezes vocês têm uma joia na mão e jogam fora. Bom, O Príncipe dos Esquecidos. No vazio da Londres sombria, se desdobra uma jornada de luto, ganância e melancolia. Jean, por que Londres? O personagem principal, o Damien, ele vai se basear em um personagem que já existe e que conta com uma versão minha, né? Acaba sendo um spoiler da história contar que personagem é esse, mas acho que até a capa dá indícios, né? Então, se as pessoas prestarem atenção bem aqui, mais ou menos, né? Aqui no J do meu nome, tem algumas diquinhas aí. Eu tô ampliando aqui a capa, tá, gente? Para ver do que ele tá falando. Porque realmente esse cachimbo aí é muito Sherlock Holmes, tá? Já começa por aí. Na hora que eu li, eu falei, será que a gente tem um Sherlock aí? Mas você mostrou um personagem aí que não aparece no digital, só no físico. O livro ele tem duas capas. Elas são muito parecidas. Eu não vou ter nenhum com a outra capa aqui. Mas é que ele teve uma versão de pré-lançamento que foi de capa dura. Mas eu tava falando do J do nome mesmo, o cachimbo. Não, mas esse personagem aí em cima do cachimbo não tá aqui no digital. Eu, pelo menos, não tô vendo. Mas agora eu entendi. Livro de capa dura. Mostra pra gente esse teu livro de capa dura. É abusado, né, gente? Muito abusado, né? Eu acho. A gente teve alguns problemas com a gráfica e o meu livro de capa dura ainda não chegou. A Mariana tá pra me mandar ele essa semana. Parece que eles já chegaram lá na casa dela. Muito bem. A Luísa tá falando aqui. Jean, seus personagens carregam essências de pessoas que você já conheceu ou você cria personalidades do zero? Eu acho que é muito difícil dizer que a gente cria uma personalidade do zero. Eu sempre acabo bebendo de várias referências ali. Às vezes um amigo meu que faz algum comentário, eu falo, cara, é um personagem ali nessa situação. Então eu acho que eu acabo pegando mais de pessoas ao meu redor mesmo, de pessoas que eu conheço, e misturando tudo para ver o que dá. Muito bem. Continuando aqui, crianças perdidas nunca mais retornam. Autoridades correm em círculos e os deuses descem do Olimpo para brincar com os mortais. Esse teu livro é uma fantasia com mitologia? Como é que a gente definiria o teu livro? Quando eu comecei a pensar no conceito do livro e, como eu disse, como eu ia imprimir a minha marca nele, né? Eu comecei a pensar em que referências eu queria usar. E eu me deparei com um dos meus álbuns musicais favoritos, né, da artista Halsey, que é o Hopeless Fountain Kingdom, que tem toda uma coisa shakespeariana e de religião.
Então eu me baseei nisso para criar o conceito da história, né, o visual da história, e alguns personagens ali de uma certa família da história têm nomes de deuses gregos. Por isso na sinopse aparece que os deuses do Olimpo descem para brincar, porque tem personagens irmãos ali que se chamam Cronos, né, e Poseidon. Ah, muito bem. A Estela está falando aqui. Jean, como acontece seu processo de criação? Tem alguma linha que você segue para a formação da história e personagem? Eu acho que todas as minhas histórias começam com música, assim. Eu sou muito ligado em ouvir música e eu sou bem eclético. Então, às vezes, a gente está ali ouvindo aquela música que a gente ama e quando ela chega na ponte, assim, que você quer entrar num carro e colocar a cabeça para fora e gritar, é dali que vem as minhas melhores ideias. Então, eu acho que o meu melhor processo, assim, a forma com que eu brigo com os meus bloqueios criativos é ouvir uma boa música ali e às vezes colocar no aleatório uma música que eu nem lembrava que eu tinha salvado, vai vir ali e uma letrinha dela vai fazer sentido e a história vem. Ai, que delícia. Música sempre cai bem na hora de escrever, né, gente? Demais. Em meio ao caos, é forjado o Príncipe dos Esquecidos, seu protagonista. Qual é o nome dele, Jean? O nome dele é Damien. Damien. Agora, cabe a ele decidir se valerá a pena sucumbir e mergulhar junto de seus odiados leitores através desse mistério, ou se o antagonismo lhe cai bem. Qual é a faixa etária desse livro? Uns 12 anos, pelo menos. E o outro livro também? Eu acho que eu já colocaria uns 14. Esse livro, diferente do outro, tem aí 206 páginas. É um livro aí bem menor do que o primeiro que ele escreveu. Agora, Jean, me diz uma coisa, com 2 livros publicados, com histórias e tramas desenvolvidas em cima de suspense, mistério, mitologia, personagens fora da casinha, quais são os planos aí para 2024? Ou tem livro vindo em 2023? Em 2023 eu acho que não sai mais nenhum, né? A chefona ainda não falou nada pra mim sobre. A gente tá esperando aí, mas em 2024 vai estar lotado. Que maravilha. Esse já anunciei os próximos trabalhos. Fala, pode falar. No comecinho do ano que vem a gente vai lançar o Enigma da Cidade do Sol, né? Que vai ser um livro colaborativo lançado comigo e mais 2 autores. E a gente vai contar, nós 3 juntos, uma história aí sobre 3 irmãos que vão embarcar numa aventura ali na selva amazônica. Olha, tipo uma coletânea? Ou não? Não, os 3 autores vão trabalhar juntos para contar a história. Então a gente vai escrever cada um pouquinho. Tipo um telefone sem fio. Longa, então, né? Vai ser maior que o Príncipe dos Esquecidos. Também, né, gente? Os 3 autores de uma obra têm que dar pano para manga. Esse O Príncipe dos Esquecidos, ele vai ter uma continuação? Eu joguei uma isca para Mariana, a gente ainda não conversou muito sobre isso. Ele deixa ali abertura, né, para ter uma continuação, mas não é uma necessidade, assim, você consegue ler o livro tranquilo, né, sem precisar ali ler o resto da história. Eu acho que ele fecha bem o ciclo ali. Muito bem. A Luísa está perguntando aqui. Jean, que conselho você daria para uma pessoa que está buscando inspiração para sentar e começar a escrever? Olha, além da música que eu já falei, eu acho que é tentar se conectar com você mesmo. Quando eu recebi a premissa ali da história do Príncipe dos Esquecidos, eu falei assim, cara, não tem tanto a ver comigo isso. Eu acho que quando eu li a história ali, eu falei, jamais sentaria e faria uma história assim. Só que eu tentei me conectar com os meus próprios sentimentos, porque eu acho que isso
todos nós temos, né? Então, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um sentimento ali que poderia ser trabalhado através. E escrever é uma terapia, né? Então, às vezes, você pode lidar com questões suas através da escrita e você tem que se expor. Então, às vezes, eu tenho uma coisa muito pessoal minha, um medo, uma insegurança minha, e expor aquilo através da escrita, né? Pode ser muito benéfico para você e pode te trazer um resultado muito bom, porque a partir do momento que você traz sinceridade nas suas palavras, independente de qual seja o tema que você escolha, aquilo vai fazer muito sentido para as pessoas que vão ler. Exatamente. Agora, com 2 obras publicadas, projetos para 2024, qual foi, até agora, o seu maior desafio como escritor? Eu acho que nesse tempo todo, assim, o meu maior inimigo fui eu mesmo. Eu acho que essa autossabotagem que a gente estava falando, ela mexe muito comigo, porque a gente às vezes deixa questões como a ansiedade, questões psicológicas, né, questões do dia a dia, entrarem dentro da gente e mexerem com toda a nossa inspiração, com toda a nossa vontade de fazer alguma coisa nova, de produzir. Então, às vezes a gente acaba se contaminando com coisas externas, né? Porque eu, por exemplo, tenho um trabalho fora do grupo editorial Quimera, que é quem traz ali o meu pão de cada dia e que me permite escrever essas histórias. Então, autores pequenos, muitas vezes tem que ter uma vida ali fora da escrita. Então, o meu maior desafio foi muitas vezes deixar essas coisas de fora me contaminarem e no final do dia eu não consegui sentar para tentar finalizar a minha história ali, porque eu estava muito abalado com aquelas coisas. Muito bem. A gente está vendo aí, né, que editoras de pequeno, médio e agora as grandes estão promovendo, às vezes mensalmente, antologias. Exatamente para evidenciar, principalmente, autores independentes, onde numa única obra a gente encontra 20 autores, 40 autores, né, num único livro, através ou de contos, ou de poemas. Esse mês, que é mês das bruxas, né, a gente está em outubro, não se fala em outra coisa, os escritores de terror estão brotando nas redes sociais, como eu nunca vi, parece que eles ficam escondidos o ano todo e só saem em outubro, né? Você tem planos aí para participar, por exemplo, de uma antologia de terror ou de fantasia, ou não? Por enquanto, acho que eu não estou com planos de produzir nada novo, né? Um conto meu que veio de uma antologia antiga da Quimera, né? Que apesar de Reais ter sido o meu primeiro livro, eu participei também de uma antologia na Quimera chamada 13. E daí essa antologia, ela teve ali a venda e agora a Mariana pegou com o meu conto para essa antologia e vai relançar. Muito bem. Agora, você pode ler um pouquinho do seu livro, O Príncipe dos Esquecidos, para a gente conhecer a sua escrita? Ele está aí com você ou não? Tá aqui ainda. Tá na mão Mas sempre. entendeu, né, gente? Ler qualquer parte? O que você quiser. Olha, eu acho que o comecinho mesmo, o primeiro parágrafo é muito importante para quem quer entender ali a história, né? Isso é um começo antes do começo, o raio antes do trovão, e quando a chuva começar, nada será igual. Descerá sangue do céu como facas afiadas. O tempo estava estável e estrelas visíveis e sem sinal de nevascas. 2 casais conversavam na porta de um restaurante ligeiramente alcoolizados, gritando escandalosamente. De trás do casaco de uma das mulheres escapulia uma figura pequena e magricela, com cabelos ruivos, presos num rabo de cavalo apertado. Rodopiou pela calçada sem ser vista e espiou o beco lateral do prédio, mergulhando na escuridão. Franziu o senho, assustada, e sussurrou. Nina?
Ô, Jean, você colocou cena hot nos teus livros? Coloquei. Ah, Cena cena hot. hot. Cara, sabe que eu ainda não falei dele, mas o meu grande projeto pro ano que vem é a minha releitura do Retrato de Dorian Gray, que vai ser o meu primeiro livro que vai tratar de temas mais adultos, assim, que eu ainda não tive tanta liberdade para explorar. Então eu já pedi permissão para Dona Mariana para colocar uma classificação 18 nele, porque vai ter muito demônio, sexo e tudo mais. Vai ser fogo no parquinho, né? Já tô, Que fiquem palhaço. preparados aí, que vai ser o meu trabalho mais controverso. Eu fico pensando, eu recebo muitas escritoras hots aqui no projeto. E eu fico pensando como que essas meninas escrevem tanta sacanagem todo dia, o tempo todo. Será que não desgasta a mente com tanta sacanagem, gente? Deve ter uma massa negra numa parte do cérebro que elas Só de sacanagem. produziram só escrever sacanagem o tempo todo, gente. Esses Eu não tô CEOs. conseguindo nem fazer, que dirá escrever. São etapas. Muito bom. Né? Porque dá uma inspiração se a gente fizer, né? Porque mais se a gente não faz, gente. É difícil. A Luísa tá aqui. Gente, adoro um bom hotzinho. Um hotzinho é aquela rapidinha, né, gente? Não é? Eu acho. É tudo. Aquela crescente ali, às vezes é o que você precisa não pensar com a cabeça de cima. Eu não aguento com vocês. É essa hora falando sacanagem, tá vendo? Agora, esse seu projeto do Dorian Gray pro ano que vem, ele é sigiloso assim? Você não pode dar detalhes? Olha, eu acho que você vai ser a primeira pessoa que eu vou contar sobre os detalhes desse livro, porque eu tenho dado pequenas pistas, assim, nome, etc., mas ainda não comentei sobre como vai ser de fato, até porque eu tava com muito medo, né? Dorian Gray é um ícone, então as pessoas esperam muito, é o livro preferido de muita gente conhece. É como uma fanfic? Não. Ele vai ser a mistura de uma releitura com uma continuação. Ele vai ser Gente, um não Dorian fala Gray mais nada. contemporâneo. As pessoas vão morrer de cólica até esse livro ser publicado. Que coisa maravilhosa. Ô, gente, eu disponibilizei aí nos comentários para vocês o link dos 2 livros do nosso autor, tá? Vou colocá-lo como colaborador aqui na live. Lembrando a galera que no sábado eu estarei fazendo uma mini live aqui no Monique MM18 para ensinar para os meus autores que não sabem ou que ainda não conhecem movimentar os e-books de vocês através do algoritmo do site da Amazon. Em 4 dias, eu tive aí em torno de 2.500 e-books pedidos. Então, o site da Amazon é algoritmo. E quem não sabe, eu vou estar explicando, tirando dúvidas no Monique MM18. Eu vou deixar o horário marcadinho lá com vocês. Jean, ficaria aqui com você pelo menos mais uma hora. Que delícia. Sempre que quiser, que tiver uma agendinha livre aí, pode me chamar que eu venho. Você é incrível. Você falou que é tímido. Mentira. Super se soltou. Super falou. E eu acho que é isso. O papel do escritor não é só escrever. É aparecer, é falar dos seus livros, é criar essa ponte com os leitores. Você está no caminho certo. Está amparado aí pela Mari, que é sensacional. Então, assim, eu só te desejo sucesso. Seus livros estão à venda onde? O R$1, por enquanto, ainda tá. Ele foi direto pro digital agora, né? Então ele está disponível na Amazon apenas, em versão e-book. E o Príncipe dos Esquecidos está disponível tanto na Amazon, né? Físico e digital, quanto no site da Quimera, onde agora ele entrou em pré-venda em capa dura
de novo, né? Porque ele tinha sido capa dura no comecinho, só para o pessoal, e agora ele vai voltar em capa dura. Muito bem, vocês podem ler também pelo Kindle ilimitado para quem é assinante, tá? Eu quero muito te agradecer, Jean. Sucesso sempre, tá, amor? O prazer foi meu, foi incrível esse bate-papo que a gente teve aqui. Agradeço demais pela oportunidade, foi a minha primeira entrevista, então eu fiquei um pouquinho nervoso, mas você super soube me deixar muito confortável e foi uma delícia passar esse tempinho aqui com você. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, interagindo, assistindo. Vocês foram incríveis! Agora eu só volto amanhã com mais bate-papo literário. Jean, um beijo, amor. Obrigada. Um beijo. Leiam O Príncipe dos Esquecidos. Tchau, tchau.